pessoal, eu sou Paola Santiago e nós estamos aqui para dar uma sequência aí nos vícios de linguagem. São os vícios de linguagem. Ora, vícios de linguagem são aqueles recursos aí que se usa nos textos, na escrita, até mesmo na fala. Por não ter uma clareza daquilo que se fala, por não conhecer mesmo aquilo que se diz, então se provoca aí na fala e na escrita alguns desvios na norma padrão. Algumas coisas aí que trazem uma certa confusão na hora de se ler o texto, no momento do entendimento do texto, da compreensão do texto, são chamados vícios de linguagem, porque nós temos que nos policiar aí para não cometê-los. E hoje nós vamos conhecer, ou melhor, vamos lembrar, porque já conhecemos aí os vícios de linguagem da língua portuguesa. Vamos lá, olha só, vamos começar pela ambiguidade. Ambiguidade nós estudamos lá nas figuras de linguagem. Nós estudamos a ambiguidade aqui nos vícios de linguagem. Lembrando que nas figuras de linguagem, as figuras que nós estudamos, pessoal, são bonitas. São para ser usadas na literatura, na poesia, nos contos, crônicas. Então, as figuras de linguagem são aqueles recursos aí que nós pegamos para expressar melhor aquilo que queremos falar, para expressar melhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Já os vícios de linguagem, não. Os vícios de linguagem são considerados erros, desvios. Usamos por não termos aí uma certa clareza, uma certa compreensão, como eu disse, daquilo que queremos falar. É bem diferente das figuras de linguagem, certo? Então, a ambiguidade aqui num texto principalmente dissertativo, faz com que a gente perca muito ponto aí nos concursos. Observem só, ambiguidade ou anfibiologia, mesma coisa. O que significa? Duplicidade do sentido da frase. Quando nós usamos aí palavras, construímos aí as palavras numa oração, numa frase, num enunciado qualquer, que cause um duplo sentido, que não cause uma compreensão, um entendimento claro num texto dissertativo, nós estamos pecando muito. Porque os 5 princípios aí que norteiam os textos dissertativos, os textos jurídicos, é a clareza, é o ser objetivo, ser claro, objetivo, ser imparcial, impessoal. Olha lá, então nós devemos ser claros, devemos ser concisos também. Claro, objetivo, conciso, impessoal, imparcial. Então, quando eu for ferir aí essa clareza, eu peco muito no texto dissertativo. Olha lá, ela me tratou como uma irmã. A coordenadora comprou um presente para a sua mãe. Coloquei 2 exemplozinhos aí básicos para a gente compreender melhor este negócio. Nesse primeiro, ela me tratou como uma irmã? Como assim? Como se eu fosse uma irmã ou como se trata a uma irmã? Observaram que a pessoa que lê essa frase pode interpretar de 2 formas. Ela me tratou como uma irmã, como se trata uma irmã ou como se eu fosse uma irmã? Como que eu poderia reescrever? Eu poderia reescrever da seguinte forma: ela me tratou como a uma irmã, como se eu fosse uma irmã. Ela me tratou como se trata uma irmã. Então, eu tenho que colocar aí de forma mais clara, certo? A coordenadora comprou um presente para a sua mãe. O sua é usado para a terceira pessoa. Porém, aqui no Brasil, nós usamos muito sua generalizado para a segunda pessoa, para a terceira pessoa, para tudo. Então, aqui, como que a gente compreende isso aí? A coordenadora comprou um presente para a sua mãe com quem eu estou falando, ou ela comprou um presente para a mãe dela, da própria coordenadora? Bom, eu posso tentar melhorar esse negócio aí, a clareza disso, colocando da seguinte forma: a coordenadora comprou um presente para a mãe dela, certo? Bom, vamos caminhar? Olha lá, cacófato. Eita, que nome, hein? Cacófato. Produção de um som desagradável pela união aí de 2 ou mais palavras dentro de uma frase, dentro de um enunciado. Quando eu vou unir 2 palavras, eu tenho que me policiar para que eu não faça essa união de forma a gerar um som desagradável de se ouvir. Ora, mas é difícil demais escrever então texto dissertativo, tem que observar todas essas coisas? Tem sim. Olha só, pagou 30 por cada. Espera aí. Pagou 30 por cada, juntando essa preposição, juntando isso aqui, olha o sentido que dá. Parece um monte de porco junto, né? Pagou 30 por cada. Então, aqui dá sentido que parece um monte de porco junto. Como que eu deveria colocar? Pagou 30 por cada. Um
colocar de uma forma R$ 30 por este produto, colocar de uma forma que não gera isso aí. Olha o segundo exemplo. A planta que ela cuidou não cresceu por causa da mamão dela. Parece o fruto, né? Então, a forma como foi construído aí gerou um cacófato. Temos que nos policiar com esse negócio aí. Continuando. Hiato. Sequência de vogais que provoca uma dissonância, uma coisa assim complicada para se ouvir, ruim de se ouvir. Faremos a comida ou eu ou a outra, olha só, parece que fica ruim até de pronunciar. Faremos a comida ou eu ou a outra. Então usou muitas vogais aí de forma equivocada, de forma errada mesmo, gerando um som desagradável. Pleonasmo vicioso. Lembra daquele subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro, a viúva do falecido? Está aqui, ó. Repetição desnecessária de uma informação. É desnecessário, não precisa disso. O avião sobrevoou sobre o mar. Se ele sobrevoou, só pode ser sobre alguma coisa. Então, não há necessidade de colocar isso daqui. O avião sobrevoou o mar. Vamos continuar? Olha, aí nós temos o eco. Palavras com terminações iguais ou parecidas, semelhantes na frase. Então, eu tenho lá palavras que têm terminação igual, olha, para um texto literário, isso aqui é perfeito, maravilhoso. Agora, para um texto dissertativo, não. Ó, depois da adolescência, ele passou a ter consciência dessa inconveniência. Isso é um poema belíssimo, né? Se fosse lá na literatura, porém, na dissertação, não faça isso não. Cuidado lá com o eco. Continuando aqui. Colisão, que negócio é esse? Repetição de consoantes iguais ou parecidas, resultando em uma dissonância. O que é essa dissonância? É como aconteceu ali no hiato, uma coisa assim ruim, né? Então, olha lá. Sua saia de sarja sujou, parece o rato roeu a roupa do rei de Roma, mesma coisa. Olha aí a repetição aí, ó, que soa desagradável lá na dissertação, hein? Lá nas bancas do CESP, da FCC, não faça esse negócio não. Então nós temos que treinar aí a prática do texto para não deixar acontecer essas coisas aí. Pessoal, não sai daí não. Vamos aí a segunda sequência dos vícios de linguagem. Tem mais coisas aí para a gente começar a observar e não colocar nos nossos textos. Então fique aí, vamos lembrar mais esses negócios, certo?